Não deixa que o pensamento negativo, o desânimo tome conta de você. Vem comigo fazer evangelho no lar e tira toda essa energia pesada que está na sua casa. Deixa seu nome lá nos comentários para você entrar na corrente de luz. Meu nome é Ana Paula Jimenez, eu sou espiritualidade na real e vem comigo mais uma vez compartilhar meu evangelho. Então assim, eu convido você a acalmar um pouquinho, faça uma respiração profunda, que eu vou iniciar a leitura desse evangelho, o coração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Bom, vamos abrir o livro mais uma vez, meu evangelho, e ver que lição que a espiritualidade traz pra gente hoje. E a lição é caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos os outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Toda religião e toda moral se encontra contida nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, todos nós seríamos felizes. Não haveria ódio nem conflito, nem ressentimentos, mas principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais, nos bairros sombrios em que vivi, durante a minha última encarnação, próprias mulheres arrastando consigo crianças miseráveis necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia possam retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um número grande de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação, portanto, amem ao próximo, amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabe que o infeliz que afastam pode ter sido, outrora, um irmão, um pai, um amigo que rejeitam. Agora não será desespero de vocês, qual não será o desespero de vocês, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido o bem que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais fácil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros, e é o que menos fazem nesse mundo inferior, desde que estão encarnados atualmente. Possui um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa da boca, acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso em que muitos recebem por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de você. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não se deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante e lembre-se do que eu disse. Pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que momentaneamente se encontra na vida espiritual ou em posição inferior, que momentaneamente se encontra em posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra. E hoje me cabe implorar por seu auxílio. Lembre-se de que Jesus disse que somos todos irmãos. E pensem sempre nisso, antes que ele rejeite o indigente ou o mendigo. Adeus, pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Essa lição veio da irmã Rosália, Paris, 1860. Graças a Deus. Bom, nessa lição, o que ele vem nos falar? Da importância de fazer caridade, que é uma colocação que a gente escuta muito, que sempre fala, nossa, mas eu já falei tanto sobre isso, mas é sempre bom falar. E aqui, nessa passagem, ele fala sobre a caridade material, a caridade espiritual. E ele fala que a gente tem muito desperdício quando se fala em questões alimentares, que se a caridade existisse, olha só que
contradição, né? A gente toda vez que fala, esse assunto de novo, mas ela fala no começo, é uma irmã. Se as pessoas tivessem mais caridade, não haveria tanta diferença no mundo. Se as pessoas deixassem de desperdiçar e ajudassem outras pessoas, não haveria tanta diferença no mundo. Então, precisamos sim sempre lembrar da caridade. Precisamos sim lembrar que temos que fazer caridade. E aí ele completa. E nós não estamos falando só da caridade material, mas estamos falando da caridade moral. E interessante, a gente sempre, essa lição eu já li várias vezes, e um aspecto que ele coloca aqui que eu achei interessante é quando ele fala que deixar o tolo falar, da gente se calar quando o tolo falar, que isso também é caridade. De amar o próximo, isso também é caridade. Então, que a gente saia um pouquinho da caridade, de olhar só para a caridade, não que ela não seja importante, ela é muito importante, da caridade material, mas dessa caridade moral, dessa caridade de escutar, essa caridade de deixar as pessoas agirem conforme, de você permitir que ela faça o que ela quiser fazer, mesmo que você veja essa caridade de ter compaixão com as pessoas, porque ele fala que ele teve uma grande surpresa quando ele descobriu as pessoas que ele ajudava reconhecendo isso no plano espiritual, né? Então, ele fala assim, o homem que sabe calar-se na vida espiritual, que é a única e real, essas pessoas frequentemente estão abaixo de nós. Quando ele fala que tem uma posição que ele fala muito interessante no Evangelho, essas pessoas que são muito arrogantes, que têm uma postura de estar por cima, que geralmente quando se olha do ponto de vista espiritual, do plano espiritual, essas pessoas sempre estão abaixo de nós. Eu não gosto de generalizar, e nem é esse o objetivo, não quer dizer que pessoas que são ricas, ou pessoas que têm altos cargos, ou pessoas que têm qualquer posição melhor que a minha, esteja abaixo de mim no mundo espiritual, não é isso. Mas ele fala que a arrogância, a soberba, esses comportamentos que a pessoa se coloca, isso sim, são situações que podem comprometer a posição espiritual. Então, ele vem chamar mais uma vez ao final que a caridade material deve andar junto com a caridade moral. Essas duas têm que ser praticadas e a gente tem que lembrar, porque esse é o grande objetivo da humanidade. Se nós estivéssemos um pouquinho mais evoluídos, nós não teríamos tanto diferença. E essa diferença que existe hoje, que a gente vê todos os dias nas ruas, em todos os lugares, com pessoas, em tudo mais, é porque nós não praticamos a caridade no ponto certo, no tanto que deveria. Então eu convido você a praticar a caridade. Eu também me comprometo a procurar a ser mais caridosa, a ter mais compaixão e ter paciência. Eu confesso que eu estou sempre, principalmente no ponto de vista de tentar escutar mais. Esse é um exercício que eu faço todos os dias. E assim, eu agradeço a espiritualidade por essa lição nessa noite. Graças a Deus. E agora eu convido você a fazer as vibrações da noite. Eu vou falando algumas situações, mas depois você pode mentalizar em algum caso específico que você precisa. Nós elevamos os nossos melhores pensamentos de amor, de compaixão, de paz e dedicamos aos nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, aos nossos ancestrais e todos os nossos familiares, todos aqueles que são nossos familiares. Que essa oração também vá por aqueles que se dizem nossos inimigos, a todos os abortados, a todos os suicidas e pessoas que estejam perturbadas com pensamentos suicidas. Por aqueles que antecederam a pátria espiritual, por todos os planetas e povos, pelos trabalhadores do bem e da caridade, por todas as pessoas que auxiliam outras pessoas, pelos líderes políticos, espirituais e líderes de todas as ONGs, hospitais, orfanatos, asilos, presídios, cadeias penitenciárias. Que essa oração, que a luz dessa oração possa ir até aquela pessoa que ainda não encontrou Jesus, que não acredita em Deus, mas que tanto quanto quem acredita precisa de uma oração. Por todas as pessoas que se encontram de risco, moradores de rua, refugiados, pessoas em situação de rua, pessoas em regiões de guerra, bem como todos os seus familiares. Pelas vítimas dos terremotos, que Jesus derrame sobre eles a compaixão e leve até essas pessoas que possam ajudá-los. Por toda a espiritualidade aqui presente, por todos os socorristas e samaritanos, que essa oração também
seja direcionada à corrente do Dr. Bezerra de Menezes, veneráveis e veneranos, auxiliares de Jesus, a toda espiritualidade que nos ampara. E que essa oração seja direcionada a todos os nomes do comentário, e em especial também para as situações de conflito que haja na nossa vida e também por aqueles casinhos difíceis que possamos ter. Que nós possamos direcionar essas orações de amor, de compaixão, por todos os planetas e povos, para todos aqueles que necessitam de uma oração nesse momento. Com a graça de Deus. E mais uma vez, como sempre, a água para fluidificar. Pedimos a Jesus e os seus emissários que coloquem nessa água o remédio que é necessário, que nos é de merecimento nessa noite. Pedindo que fluidifique. Que essa oração também seja direcionada aos amigos que estiveram aqui, que estão aqui presentes nessa noite. Que essa oração seja direcionada aos amigos espirituais que estão aqui nessa noite, que eles possam receber esse auxílio, essa oração. Peço, Pai, por caridade, que faça limpeza no nosso ambiente, na nossa casa, tirando todos os pensamentos, formas, energias que possam estar aqui, que eles sejam encaminhados, bem como cada um dos nomes que se encontram no Evangelho. Eu agradeço, Pai, por essas presenças, que eles sejam encaminhados, auxiliados e socorridos, e nós possamos ficar em equilíbrio, e possamos ter um descanso, um trabalho do bem, em perfeita harmonia e equilíbrio. Nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esse Evangelho, e que essa oração possa ir para todos os cantos desse planeta. Nós agradecemos por essa leitura desse Evangelho e pedimos a sua permissão para encerrar a leitura desse Evangelho dessa noite com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas se acalmarão, todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós os esperaremos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a nossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a você que está aqui fazendo esse Evangelho. Sinta essa energia, essa paz, esse equilíbrio. Lembrando que o Evangelho sempre tem que ser feito no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Não deixe de pôr sua água para fluidificar. E assim que termina o Evangelho, usufrua dessa paz, desse sentimento de amor. Eu te desejo tudo de bom, que as bênçãos de Jesus nesse momento fiquem com você, sobre o seu lar, e que você fique em paz. Graças a Deus. Muito obrigada por compartilhar o Evangelho comigo.